Excelentíssimos senhores acadêmicos, nossos convidados, meu caro primeiro secretário da Academia Nacional de Medicina, Ricardo Cruz, aqui à minha direita. Vamos colocar em discussão e aprovação a ata de 23 de agosto de 2018. Não havendo manifestação, declaro aprovada. Passo ao nosso secretário-geral as comunicações da Secretaria. Senhor presidente em exercício, acadêmico José Galvão Alves, queridos confrades, convidados, as comunicações da Secretaria são que a Academia Nacional de Medicina convida para a missa de 30º dia do acadêmico titular emérito Carlos Montenegro, que vai se realizar no dia 1º de outubro de 2018, segunda-feira, às 18 horas, na Paróquia Cristo Redentor, na Rua das Laranjeiras, número 519, no bairro de Laranjeiras. Esse é o convite para a missa de 30º dia do acadêmico Carlos Montenegro. Queria anunciar também, senhor presidente em exercício, esse congresso, esse 10º Congresso de Clínica Médica do Estado do Rio de Janeiro, que já se tornou um marco aqui na cidade, que acontecerá de 4 a 6 de outubro de 2018 no Centro de Convenções do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e que contará com a presença, senhor presidente, de inúmeros acadêmicos no seu programa científico. Será um congresso de 3 dias e que será prestigiado por muitos dos acadêmicos aqui presentes. Essas são as comunicações da Secretaria, senhor presidente. Muito obrigado, excelentíssimo senhor secretário. Eu gostaria de abrir a palavra comunicações dos acadêmicos. Acadêmico Ricardo Cruz. Presidente acadêmico Pietro Novelino, primeiro. Senhor presidente, acadêmico Zé Galvão Alves, senhor secretário-geral, não vou dizer exercício, porque Vossa Excelência desempenha qualquer função com brilhantismo, né? Eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade, não pude estar presente aqui na homenagem que o acadêmico Basílio fez ao seu mestre, professor Fialho, com o qual eu convivi estreitamente devido a uma amizade que ele tinha fraterna com meu chefe, professor titular, professor Josias de Freitas. De maneira que todas as virtudes e tudo que o professor Fialho evidentemente participou, tenho certeza que o acadêmico Basílio, com grande brilhantismo, sendo criado cientificamente por ele e evidentemente sendo um homem de confiança, assim como na época eu era do meu chefe. Então, com isso, a cirurgia e a anatomia patológica estavam sempre fraternalmente unidas. E devo dizer a Vossa Excelência, para tornar mais amena, eu me desculpo com o professor Basílio não poder ter estado aqui na apresentação de Vossa Excelência, e vou dizer, senhor presidente, para amenizar as coisas, que o melhor café do Hospital Gafferini era feito na anatomia patológica pela dona Leia. E de maneira que isso, viu, é mais um motivo pelo qual nós admirássemos o professor Fialho, e o professor Basílio manteve essa tradição. Então, senhor presidente, foi muito oportuna essa homenagem, mais que justa, a um grande mestre da cirurgia, a um luminar da anatomia patológica. Muito obrigado, senhor presidente. Acadêmico Ricardo Cruz.
Senhor presidente, eu pedi a palavra, com certeza isso não lhe passaria, para manifestar a minha alegria, que eu sei que é de todos os confrades, com a presença pela primeira vez na bancada acadêmica do acadêmico Maurício Yunes. Ele tomou posse anteontem, na terça-feira, numa cerimônia maravilhosa, com quase 200 presentes, em que nós tivemos a bancada acadêmica cheia. Ele escolheu para recebê-lo na academia o acadêmico Omar da Rosa Santos, que fez um discurso magnífico, assim como o dele próprio. E eu queria destacar, acadêmico Maurício, a excelência também, naquela noite tão feliz, do seu vinho libanês, que certamente deixou uma agradável memória para todos nós. Meus parabéns a você, em nome da diretoria da Academia Nacional de Medicina. Algum outro acadêmico que quer fazer uso da palavra? Rossano Fiorelli, por favor. Senhor presidente, senhor secretário, senhores acadêmicos, na verdade é uma informação que nos próximos dia 2 e 3, segunda e terça-feira, em associação ao Hospital Gafreguini da Unirio, o Instituto Nacional do Câncer e o Hospital São Vicente de Paulo, estão promovendo o primeiro simpósio internacional de cooperação técnico-científica com a Universidade de Laval, tendo como convidada a professora Paula Ugaldi, do Instituto de Cardiologia e Pneumologia de Quebec, a qual fará cirurgias demonstrativas na segunda-feira no INCA e na terça-feira no Hospital São Vicente de Paulo e no Hospital Gafreguini, com uma palestra, uma conferência magna às 13 horas sobre cirurgia minimamente invasiva em cirurgia torácica, estado da arte, que estão todos convidados, às 13 horas na terça-feira. Obrigado. Muito obrigado, senhor acadêmico. Eu queria fazer uso da palavra para os dois comentários. Professor Novelino, nós sentimos muito a falta do senhor aqui à tarde, como sentiremos em cada momento que aqui não está, porque o senhor é um vibrador com a academia. O senhor tem uma paixão que eu diria que é única com a academia, é uma coisa que todos reconhecem, e eu me sinto muito feliz de ter sido pela primeira vez membro de uma diretoria na sua presidência. Aprendi muito e tenho aprendido diariamente com o senhor. Então, muito obrigado. O Ricardo foi muito feliz ao fazer menção de que essa noite, é o segundo tema, do Yunes, foi uma noite maravilhosa. Eu, infelizmente, até telefonei para o Yunes, eu não estava aqui no Rio, eu precisei me ausentar e agora Tinguetá, mas telefonei para ele parabenizando, ele é muito bem-vindo, é uma pessoa que certamente vai somar ao corpo acadêmico com toda certeza. A notícia ruim de hoje é que a doutora Simone Guaraldi, infelizmente, não poderá estar aqui, porque a conferência dela inicialmente era no dia do falecimento do acadêmico Montenegro, e daí, naturalmente, não poderia se dar a sessão. No dia seguinte, foi telefonado a ela e foi tudo combinado, mas ela teve hoje uma necessidade de viagem de emergência, me avisou ontem, e assim eu vou tentar estender um pouquinho os recentes progressos para que possa ocupar um pouco o horário, mas não será jamais a apresentação que ela futuramente tornará a fazer aqui, ou fará aqui. Então, senhores acadêmicos, eu vou à bancada para poder fazer a apresentação. Tá. O acadêmico José Galvão Alves vai então fazer uma mini conferência, aproveitando o tema que seria o tema da sessão Recentes Progressos. E esse tema é esteatose pancreática, lembrando mais uma vez que a sessão Recentes Progressos foi idealizada pelo acadêmico Salomão Kaiser há alguns anos atrás. Vamos então ouvir o acadêmico José Galvão, presidente em exercício na data de hoje. Muito obrigado, senhor secretário, minha senhora, meus senhores,
excelentíssimos senhores acadêmicos. Esse tema, como recente progresso, é, na realidade, um tema bastante importante, porque ele é um tema um tanto quanto pouco conhecido ainda, mesmo na esfera da gastroenterologia. E também a sua confirmação diagnóstica, embora seja feita através dos métodos de imagem, as consequências só podem ser vistas através da histopatologia. Então, a esteatose pancreática é, em última análise, também uma homenagem à nossa anatomia patológica. O primeiro a comentar sobre esse assunto, sobre o tema esteatose pancreática, foi o Ogilvy, em 1933, Estudos em Cadáveres, também uma publicação da anatomia patológica. E ele observou que, dentre os cadáveres por ele necropsiados, entre magros ocorria cerca de 9% de esteatose pancreática, e entre os obesos, 17%, o que não seria muita novidade com relação aos outros órgãos onde possa haver a deposição de gordura. Por que ocorre esteatose tecidual e, em especial, esteatose pancreática? O triglicerídeo e o ácido graxo livres em excesso, principalmente quando excede a capacidade metabólica do organismo de degradá-los e transformá-lo em energias ou outras formas de gordura, esse excesso de triglicerídeo e ácido graxo se deposita em tecidos não adiposos, portanto, não gordurosos. O mais conhecido de todos é o fígado, do meu querido Carlos Eduardo Brandão, um estudioso dessa área. E faz-se aí a esteatose pancreática, não alcoólica. Depois o coração, depois rins, adrenais, músculo esquelético. E, mais recentemente, tem-se estudado o depósito de gordura, a infiltração de gordura, a lipossubstituição pancreática pela gordura. Os fatores predisponentes são muito parecidos com os fatores predisponentes da esteatose hepática, o que é natural, porque há de se ter triglicerídeos livres para que façam esse depósito. Mas um dado bastante significativo é a idade avançada. Quer dizer, a partir da 5ª década, e principalmente a partir da 7ª década, a esteatose pancreática aumenta consideravelmente. E eu estou com um artigo, dentre alguns que eu revi, mas que eu não tive a oportunidade de ler, porque eu o adquiri ontem. Esse artigo fala da correlação provável da esteatose pancreática com as neoplasias intraductais papilífero-mucinoses. Ele que já é, sabidamente, um fator de risco para câncer pancreático, como nós vamos ver. Diabetes mellitus do tipo 2, diabetes mellitus do tipo 2, aterosclerose, obesidade, portanto, os fatores que já estão envolvidos em todas as esteatoses e na síndrome metabólica. O consumo de álcool acima de 140, daí nós estaríamos falando da esteatose pancreática alcoólica, que não é o tema que nós vamos abordar aqui. Vamos falar da esteatose pancreática não alcoólica. Desnutrição e 2 drogas na literatura bem caracterizadas por aumentar o triglicerídeo, a gencitabina e a rosiglitazona, uma para uso em diabetologia, outra como uso na oncologia. A verdade é que qualquer um desses fatores predisponentes pode aumentar o risco de esteatose, em especial da esteatose pancreática. Como é que eu sei e qual o limite do álcool e o fígado e o álcool e o pâncreas? Essa é uma fórmula que eu coloco a título só de relembrar.
Porque toda vez que nós atendemos um paciente, olha, qual é o limite do álcool que o indivíduo pode beber por dia para que ele não seja tóxico naqueles que são sensíveis. Para se ter ideia, de cada 100 bebedor pesado, bebedor diário, 10 a 20, ou seja, 10 a 20%, terão alguma alteração decorrente do álcool. 80 a 90% pode beber que não vai ter grande correlação. Então, quando eu falo desse slide, eu falo dos sensíveis, porque seguramente boa parcela da população vai beber 20 gramas de etanol ao dia. É só observar. Grama de etanol é igual volume em mililitros, qualquer bebida, cerveja, bebe-se, às vezes, 2.000 mililitros, vezes uma constante, vezes o grau da bebida. A cerveja tem, em média, 4 a 6, 5 graus em média. O vinho tem 13, 14, dependendo de um vinho um pouquinho mais pesado, né? Então, na realidade, eu coloquei aqui o que certamente é de uso mais frequente nessa academia. Meia taça grande de vinho, ou seja, 200 ml, vezes 0,8, vezes 13. Seria o suficiente, se fosse um hipersensível, a desenvolver uma patologia pancreática, hepática, cardiológica, neuropática, o que seja. Na realidade, isso só ocorre se a pessoa geneticamente for predisposta. E vamos às definições, então. O que a literatura entende hoje como esteatose pancreática? É um tema genérico, portanto, ele não é de importância vital na clínica diária, porque ele não é um tema específico, ele não me diz o que está acontecendo no pâncreas. Ele só me dá um sinal de alerta, mas pode não estar acontecendo nada, é exemplo do que acontece também no fígado. Define-se como um acúmulo de gordura no interior de células parenquimatosas pancreáticas. Quais as células? O mais comum nos ácidos, nas células beta e nos próprios adipócitos, que podem estar aumentados em função de maior quantidade de depósito de gordura neles, naquele órgão que é o pâncreas. Mas quando ele atinge o ácido e provoca nesse ácido a morte do ácido e o substitui, daí advém a doença. E é isto hoje que se discute e que nós passaremos a discutir. A substituição gordurosa provoca um dano permanente do ácido. Em última análise, leva à morte do ácido, com substituição por adipócito. A infiltração gordurosa é mais leve. Ela geralmente ocorre no obeso ou na síndrome metabólica, porque há uma infiltração pancreática por adipócitos. Não há uma substituição da célula sinar. Então, a grande doença é a esteatose, que substitui o ácido por tecido gorduroso, porque diminui a função exócrina do pâncreas e, além disso, leva a inúmeros outros riscos, como nós vamos comentar à frente. Copiando a hepatologia, a denominação da literatura atual é de doença pancreática gordurosa não alcoólica. Quem é esse? É aquele que tem a deposição de gordura pancreática relacionada à obesidade e síndrome metabólica, doença pancreática gordurosa não alcoólica. Não tem inflamação, ele tem depósito de gordura na ausência de consumo de álcool. E a ausência do consumo de álcool seria 20 gramas dia. Lógico que isso o indivíduo só bebe no final de semana, é a média da semana. Ele bebe 200 gramas numa semana, vamos dividir por 7 dias e ver quanto é que ele está bebendo. Na realidade, ele poderia, se bebe uma vez por semana, beber 140 gramas para ficar ali nos 20 gramas possíveis, né? A observação importante disso aqui é que isso é um quadro de infiltração, não é um quadro de substituição. A doença pancreática não altera enzimas pancreáticas e ela não é
uma causa direta, nesse momento, pelo menos, de doença pancreática. Esta, sim, a esteatopancreatite gordurosa não alcoólica, ela lesa o pâncreas, ela substitui o ácido, devido ao acúmulo de gordura pancreática na ausência de consumo alcoólico. Por isso que a esteatopancreatite, inflamação do pâncreas, com infiltração gordurosa, mas o indivíduo não bebe. Esse é um dado muito importante para obesidade, gordura, lipídios em geral. Nós temos dois grandes grupos de macrófagos na economia humana, na nossa resposta imune inata. O primeiro grupo de macrófago é chamado M1. É um macrófago pró-inflamatório. Ele, portanto, é um fator de risco à inflamação. Por isso que hoje nós entendemos que indivíduos portadores, ou melhor, indivíduos obesos, portadores de várias áreas infiltradas por gordura, aumenta o risco desse indivíduo em seus processos inflamatórios e também no câncer. Nós sabemos, um exemplo muito comum, conhecido de todos, que a obesidade é um fator de risco para câncer de cólon. Isso por quê? Porque a obesidade tem uma quantidade muito maior dos macrófagos pró-inflamatórios, que liberam fator de necrose tumoral, interleucina 1-beta, esse aqui é essencial na pancreatofibrose. Essa interleucina 1-beta, ela é quem estimula as células estrelares do pâncreas. Do fígado a gente já conhecia. A interleucina 1-beta estimula a célula estelar do pâncreas a produzir os fatores de fibrose para a substituição do tecido normal, no caso os ácidos, por tecido fibrosante. Aumenta a quantidade, esse M1, esse macrófago 1, de interleucinas 1-beta, leucotrienos, óxido nítrico, e já começa aqui o sinal da doença maior, que talvez seja o fator mais importante em todas essas doenças, que é a síndrome metabólica, que advém da resistência insulínica, que é indivíduos que têm insulina até alta, porque tenta compensar a dificuldade da insulina de agir nas células e permitir a penetração da glicose. Então, quero chamar a atenção que os indivíduos obesos são predominantemente ricos em macrófagos M1, que leva à inflamação e à lesão dos órgãos. O macrófago M2 é um macrófago anti-inflamatório e que libera uma quantidade sustentada e alta de interleucina 10. E isso faz com que ele proteja o indivíduo da inflamação, principalmente tornando-o mais sensível à insulina. Isso é muito bem visto nos pacientes obesos com pré-diabetes ou resistência insulínica, como muitos chamam, e que passam a fazer exercício e emagrecem. Eles ficam mais magros, tornam-se normoglicêmicos e, às vezes, nem precisam de drogas. Talvez a melhor droga para um diabetes seja realmente essa dupla exercício físico e emagrecimento. Por quê? Porque libera, em última análise, a interleucina 10, que aumenta a sensibilidade das células de todo o nosso organismo à insulina. Talvez por isso o indivíduo se sinta tão bem quando faz exercício físico, porque ele ganha mais glicose, aonde a glicose deve estar como fonte de energia dentro das células. Mas a esteatose pancreática, através da esteatopancreatite não alcoólica, pode levar à morte das células acilares por substituição do adipósito ou depósito de triglicerídeos intracelular. Quer dizer, a substituição direta por adipósito ou a presença do triglicerídeo levando a uma lipotoxicidade na sua degradação
E essa lipotoxicidade libera substâncias que matam a célula pancreática. Isso é um exemplo de experimento a nível de animais, de rato. Rato mais dieta hiperlipídica, levando à obesidade. O que se observa nesses ratos? Uma hipertrofia de adipócitos, pela dieta. Uma esteatose hepatopancreática, hepática e pancreática, e a intolerância à glicose, mostrando que a obesidade é talvez o fator de risco associado a uma dieta inadequada, mais maléfico para o final comum, que seria um pâncreas com uma riqueza de interleucina 1-beta, estimulando as células estrelares, fibrosando o pâncreas, levando a pancreatites crônicas, que no passado nós entendíamos como pancreatites crônicas idiopáticas, o indivíduo não bebia, e hoje sabemos que, muitas das vezes, ela advém de uma pancreatite, de uma esteatopancreatite não alcoólica. Por quê? Porque ele tem intolerância à glicose, porque ele é obeso, porque ele tem síndrome metabólica, em boa parte das vezes. E a síndrome metabólica, conhecida de todos, não vou me deter aqui, na sua definição mais atual, obesidade abdominal, cintura abdominal maior do que 105 centímetros, triglicerídeos maior do que 150 miligramas, HDL, o colesterol ruim, bom, menor do que 40, porque é o protetor, ele deve ser maior do que 40, idealmente maior do que 60, né? Entre 40 para o homem e 50 para a mulher. Glicemia de jejum maior do que 110, ele é, portanto, um pré-diabético, ainda não é diabético, que seria acima de 126, né? E hipertensão arterial sistêmica. Você vê que são as doenças mais comuns do mundo. Obesidade acomete hoje, sobrepeso e obesidade, 1,9 bilhões dos seres humanos. 1,9 bilhões dos seres humanos, sendo 650 milhões obesos, índice de massa corporal acima de 30. Hipertrigliceridemia e dislipidemia são doenças comuns. No nosso país, hiperglicemia, diabetes e hiperglicemia, ocupa cerca de 20% da população, diabético 10%, hiperglicemia ainda não diabético, pré-diabético, mais uns 10%. Quer dizer, quando nós somamos tudo isso, o risco que corre o mundo apenas no controle de obesidade, dislipidemia, glicemia e hipertensão arterial, diminuiria as complicações sistêmicas. Elas não são só cardiovasculares como nós imaginávamos. Para se ter ideia, tem um trabalho bastante interessante apresentado no Congresso Americano de Cardiologia do ano passado, em que a Universidade de Cleveland mostra que a esteatose hepática é hoje o maior fator de risco de doença coronariana. A esteatose hepática, você faz um ultrassom, tem esteatose, esse paciente tem mais risco do que se tivesse uma dislipidemia, porque isso já é uma consequência da dislipidemia. Se está depositando no fígado, possivelmente está depositando nos vasos, está depositando nas coronárias e está diminuindo a perfusão sanguínea a nível do coração. Como é que nós fazemos o diagnóstico da esteatose pancreática? O método mais utilizado é a ultrassonografia, mas é um método perigoso, porque entre corresponder à hiperecogenicidade da ultrassonografia, a gordura ou já uma fibrose, é muito difícil no ultrassom, ou quase impossível de diferenciá-las. Então, a literatura recomenda que nós passemos na suspeita de esteatose pancreática, está muito escuro, mas não tem problema, o primeiro método seria a tomografia computadorizada, sem contraste. E o pretinho que a gente vê aqui infiltrando o pâncreas em alguns lugares, com o mesmo grau de gordura praticamente, né? Isso é muito bem medido em índices negativos de
como é o nome? Hounsfield. É isso? De Hounsfield. Com índice negativo de Hounsfield. Esses índices negativos de Hounsfield, na tomografia computadorizada, quanto mais negativo, mais gordura estará infiltrando esse fígado. Aqui um outro exemplo de gordura infiltrando bem esse fígado. É esse o diagnóstico de esteatose pancreática. Mas isso está só infiltrando ou está substituindo o tecido? Isso nós só respondemos com os outros métodos, aonde nós chegamos a histopatologia, que é a ecoendoscopia. A ressonância magnética começa a desenvolver métodos, aqui não só mostrando a infiltração gordurosa, como aqui, mas começa a desenvolver métodos para ver se tem grau de fibrose, tanto hepática quanto pancreática. A exemplo do que nós vemos hoje na elastografia da ultrassonografia. Então, os métodos estão crescendo para identificar isso, mas o método que diz o local que está comprometido, o grau de lesão pancreática, é a ecoendoscopia através da sua biópsia. E aqui é um exemplo bem claro de uma lipossubstituição pancreática grande aqui, bem branco aqui, né? Chamando a atenção. Depois, esse mesmo tecido sendo puncionado por ecoendoscopia, por agulha, e nos dando o diagnóstico, posteriormente à patologia, do tipo de alteração que tem esse pâncreas. Se é apenas uma gordura em torno de células, infiltrando, ou se está lipossubstituindo, entendendo a lipossubstituição como a morte do tecido pancreático pela substituição por gordura. E essa esteatose pancreática, o que pode provocar no nosso organismo? Bem, ela aumenta a esteatose pancreática, diminuindo as células beta, diminuindo a produção de enzimas. Ela pode ser um componente do diabetes mellitus tipo 2. Hoje, nós sabemos que os pacientes diabéticos têm muito mais insuficiência exócrina do pâncreas do que os indivíduos normais. Por quê? Porque existe um eixo entre a parte endócrina do fígado, produtora de insulina em especial, o hormônio mais importante da economia humana, talvez, e as células exócrinas de autocompensação, ou seja, a insulina nutre, em última análise, as células pancreáticas exócrinas. Os pacientes que têm resistência insulínica, eles ficam mais sujeitos à fibrose hepática. E, com isso, ficam mais sujeitos à insuficiência exócrina do pâncreas. E isso é muito bem visto na literatura atual. Nós só pensávamos em insuficiência exócrina do pâncreas quando o indivíduo era um portador de uma pancreatite crônica alcoólica importante, com áreas de calcificação, atrofia e tudo mais. Hoje não. Hoje você pode encontrar um indivíduo com uma lipossubstituição, um pâncreas até gordinho, pela lipossubstituição, mas morreram tantas células exócrinas que ele necessita de uma reposição enzimática, porque ele já tem uma carência de enzima nesse pâncreas, na produção desse pâncreas. Pancreatite aguda está relacionada a maior gravidade, a gente vai falar. A pancreatite crônica, eu interroguei não a causa, eu interroguei porque ela deverá no futuro ser chamada sob pancreatite crônica advinda da esteatopancreatite. Da maneira que é hoje a cirrose metabólica, a cirrose que advém, já foi aqui brilhantemente apresentada em outra sessão pelo professor Carlos Eduardo Brandão, a cirrose que advém da esteatohepatite, a pancreatite crônica que advém da esteatopancreatite. Uma maior incidência de câncer de pâncreas e pela menor rigidez do pâncreas, pela infiltração e lipossubstituição gordurosa, em pós-operatório, esses pacientes obesos
fazem mais fístula pancreática, e hoje se sabe porque o pâncreas está mais mole, tem menos condição de se contrair e de resistir às agressões da própria cirurgia. A causa mais comum de insuficiência exócrina do pâncreas é a doença alcoólica, sabidamente. Doenças com herança genética são raras, a gente não observa, mas em criança elas são as mais comuns. É o caso, por exemplo, da fibrose cística do pâncreas. No entanto, a segunda causa em crianças são uma série de causas genéticas que nós não encontramos. Depois da fibrose cística, a causa mais comum hoje de insuficiência exócrina do pâncreas na infância, é a lipossubstituição, a insuficiência exócrina pela esteatose. Então, crianças obesas, que está um número gigantesco de crianças obesas no mundo todo, imensurável, principalmente nos Estados Unidos, certamente está caminhando precocemente, e alguns não entendem hoje, poxa, por que esse doente tem insuficiência exócrina? E às vezes nos procuram com umas queixas de má digestão, come e fica distendido, e passa mal, mas eu não bebo, eu não tenho isso, e tem por trás uma lipossubstituição, e essa lipossubstituição leva à insuficiência exócrina, se repõe um pouquinho de enzima nas refeições e melhora a qualidade de vida desses pacientes. A obesidade, como nós já falamos, aumenta a resposta inflamatória, leva também à disfunção hepática. A obesidade diminui a microcirculação, então pode levar à isquemia. Aumenta a resposta inflamatória, diminui a circulação, diminui a capacidade ventilatória, hipoxemia. A obesidade aumenta a adipocitocina, interleucina 1 beta e TNF, que são todos pró-inflamatórios. Numa pancreatite aguda, está claro hoje por que a pancreatite aguda em obeso tem uma mortalidade e é um grande fator de risco para a mortalidade. É completamente diferente uma pancreatite aguda num paciente magro do que no paciente obeso. Nós achávamos que era basicamente pela dificuldade respiratória, pela menor capacidade ventilatória do obeso. Hoje se sabe não, que além da esteatonecrose que pode haver lá atrás, no reto peritônio, há uma série de respostas inflamatórias de má perfusão que estão relacionadas à obesidade. Então, a obesidade leva à esteatose pancreática. A esteatose pancreática, a doença pancreática gordurosa não alcoólica, até aqui nenhum problema importante. O problema começa aqui. Esteatopancreatite não alcoólica. Enzimas pancreáticas elevadas sem identificar a causa. Advém, por conseguinte, estímulo de interleucina 1 beta, de fator de necrose, fibrose pancreática, insuficiência exócrina, pancreatite crônica e câncer de pâncreas. Então, sem sombra de dúvida, a esteatopancreatite não alcoólica, reconhecidamente um fator de risco para essas complicações que nós aqui já vimos. Resumindo meus pontos chaves, para que nós possamos nos lembrar, esteatose pancreática é uma nova e importante modalidade. Esteatose pancreática é uma nova e importante modalidade. O número de artigos na literatura é crescente. Tomografia e ressonância são os dois grandes métodos para reconhecê-la. E ultrassom com biópsia para identificar o grau de alteração. São os métodos de eleição para o seu diagnóstico. A esteatose está relacionada à etiologia e gravidade das pancreatites e do câncer de pâncreas. Numa pancreatite aguda, ela por si só aumenta a gravidade, porque as enzimas ali liberadas agem num pâncreas esteatótico muito mais. E é um fator de risco pró-inflamatório para o câncer de pâncreas. Esteatose intensa pode cursar com insuficiência exócrina precoce, inclusive em criança. Esteatose pancreática deve ser acompanhada com métodos de imagem periodicamente, a exemplo do que se faz já há algum tempo com a esteatose hepática. Muito obrigado, eu estou à disposição dos colegas para as perguntas.
Muito obrigado, acadêmico José Galvão Alves. Nós vamos ter agora um tempo para que os senhores acadêmicos possam fazer uso da palavra, fazer seus comentários, suas perguntas. O presidente em exercício acadêmico José Galvão Alves é o presidente da Sociedade Brasileira de Pâncreas, que é um órgão afiliado da Federação Brasileira de Gastroenterologia, presidido por Flávio Quilice, nosso honorário. Acadêmico Celso Portela. Bem, inicialmente eu vou cumprimentar o Galvão pela clareza e a didática da apresentação feita e dizer o seguinte, que em relação à esteatose pancreática, nós temos hoje uma classificação de risco para a fístula pancreática. Você sabe que 30% dos pacientes que são submetidos à ressecção pancreática têm fístula. E essas fístulas, elas são previstas ou podem ser antecipadamente vistas numa avaliação de imagem no pré-operatório. E isso condiciona, inclusive, uma mudança tática da cirurgia. Exemplo, doentes que têm uma classificação X, não vou rememorar aqui, não interessa, de possibilidade de fístula, esse doente muda o tipo de anastomose a ser feita. Então, as anastomoses pancreáticas jejunais são substituídas pelas pancreáticas pelas anastomoses gastropancreáticas, porque a incidência de fístula é menor nessa entidade. Então, esse assunto é um assunto da maior relevância para nós cirurgiões, que antecipadamente podemos prever os doentes que têm risco de fístula, que, volto a dizer, ocorrem em 30% das melhores mãos de uma possibilidade de uma complicação grave, já pela existência de um esteato pancreatite. Obrigado, acadêmico Celso Portela. O acadêmico Zé Galvão quer fazer um comentário a respeito do que foi dito pelo professor Portela? Professor acadêmico Celso Portela, eu acho que na cirurgia pancreática, não estou falando como clínico que acompanha algumas cirurgias pancreáticas, o grande temor, a princípio, é a fístula, né? Nós temos um medo gigantesco da fístula. E é a primeira vez que eu vejo um cirurgião falar um número que eu acredito que seja correto das fístulas. Porque não, dá uns 10, 15%, não, são 30%, um terço quase dos doentes tem fístula. Maiores ou menores, mas tem a fístula. E eu tenho para mim que tem essa observação aqui dita, olha, se nós temos um risco maior, vamos fazer uma anastomose com o estômago, onde a drenagem é mais fácil, onde a própria descência ali é menor e a fístula não vai ocorrer, eu acho que é fundamental. Porque prolonga o tempo de internação de uma maneira, às vezes, absurda, encarece pelo uso de somatostatina, de sandostatina e tudo mais. Quer dizer, a família também fica muito... O paciente e a família, né? Fica arrancando os cabeças, é isso mesmo. Né? Porque, pô, eu esperava que fosse uma semana de internação, nós já estamos aí há 30 dias. Né? Mas a verdade é que eu estou de pleno acordo com o colocado pelo acadêmico Celso Portela. Acadêmico Carlos Eduardo Brandão Melo, que foi, inclusive, citado durante a palestra do acadêmico Zé Galvão. Senhor presidente, primeiro parabenizá-lo pelo brilhantismo da apresentação. Galvão, queria lhe fazer algumas perguntas, na semelhança do que você viu e comentou da esteatose hepática. A maioria dos pacientes que têm esteatose hepática, eles são assintomáticos, podem ter transaminases alteradas ou não. Mas a gente percebe que muitos pacientes que têm também essa atmosfera de gordura em volta do pâncreas, essa infiltração gordurosa, até mesmo a lipossubstituição, queria saber se você também vê nesse grupo de pacientes alterações das enzimas pancreáticas, né? Eventualmente a gente recebe doentes que têm apenas hiperamelasemia ou hiperglicemia, mas de causa absolutamente sem nenhuma explicação. Se isso poderia ser um fator, né? A segunda questão é que a gente vê pacientes com esteatose hepática, mas os indivíduos são magros, né? É o chamado lean NASH. O cara é magro e tem gordura no fígado e faz doença hepática gordurosa tão importante quanto até naquele indivíduo que é obeso.
E aí você vai ver, nesse indivíduo que tem a chamada esteatohepatite, mesmo no indivíduo magro, ele tem um fator genético que contribui para que aquele paciente faça mais esteatose. Existem vários polimorfismos genéticos que têm sido estudados, como um complexo de genes chamados de PN, PLA, enfim. Então, se esse indivíduo que faz a esteatose pancreática, se teria também algum terreno geneticamente favorável, propício para isso. E se você vê alguma correlação entre gravidade de esteatose hepática e gravidade de esteatose pancreática, né? Porque hoje a esteatose hepática está se tornando a primeira causa de doença hepática crônica mais avançada, a principal causa de indicação de transplante em indivíduos jovens, né? Praticamente está ultrapassando a indicação de transplante dos pacientes que antigamente eram por cirrose pelo vírus C. Hoje, a cirrose hepática relacionada à doença gordurosa é a primeira indicação de transplante hepático em indivíduos mais jovens. Então, se essa gravidade da doença hepática por gordura, por doença metabólica, se tem alguma correlação também com a doença pancreática associada. Parabenizá-lo mais uma vez pela palestra. Muito obrigado, meu querido Carlos Eduardo Brandão. Brandão, aqui nas jornadas que organizo anualmente de gastro, quem frequentemente escreve o artigo de esteatose hepática é o meu querido Brandão, pela alta experiência no assunto. Geneticamente, não sei lhe responder, porque é muito recente o estudo da esteatose pancreática. E por ser recente, ainda está se engatinhando em como identificá-la, em como classificá-la. A avaliação do fígado, a meu ver, é mais fácil que a avaliação pancreática, pelo acesso, inclusive, da própria biópsia, embora esteja sendo facilitada a biópsia do pâncreas, ela ainda, eu vou falar dela a propósito daqui a pouco, ela ainda não é o ideal com tecidos muito pequenos. Mas as enzimas pancreáticas estão alteradas em muitos casos de esteatose. E é aí, clinicamente, que nós denominamos clinicamente de esteatopancreatite. E é aí que nos indica a necessidade de uma avaliação por ecoendoscopia e por biópsia. Esse último congresso americano agora traz uma agulha como se fosse duas agulhas numa só, podendo biopsiar endoscopicamente. Melhor e maior, mas com a mesma agressão. Como se uma agulha entrasse atrás da outra, fazendo um trajeto, só e tirando dois. Eu não sei o mecanismo mecânico disso. Quem me mostrou essa agulha foi a Olivia Luna, que você conhece bem também. Então, eu tenho a impressão que as enzimas pancreáticas estão aumentadas, e eu não saberia dizer em que percentual. E quando aumentadas, tem que nos levar a uma investigação maior. Com relação a enzimas hepáticas, pancreáticas, aproveitando, uma das grandes causas de elevação de enzima pancreática, mas talvez no que eu vejo hoje, a mais comum sejam as estatinas. A exemplo do que faz no fígado. Teve um congresso brasileiro de hepatologia na Bahia já há muito tempo, que eu, convidado a falar sobre drogas e fígado, era especificamente sobre estatinas e fígado. Hoje, nas nossas jornadas, eu tenho falado sobre estatina e pâncreas, porque muitos doentes me encaminham pacientes porque estão com enzimas alteradas, e isso apavora. Enzima hepática apavora. Enzima pancreática é um terror. A doença pancreática é um temor imensurável. Lógico que o câncer de pâncreas mas o câncer de fígado também não é coisa pequena, quer dizer. De qualquer maneira, eu concordo que seja pior o câncer de pâncreas, até pela literatura leiga. E enzima, geralmente, não é o meio que nós chegamos a diagnóstico de câncer de pâncreas. Isso é uma coisa importante. Quantas vezes você teve um diagnóstico de câncer de pâncreas pelas enzimas? Muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Na maioria das vezes é um achado de imagem ou clínica. E quando é clínica, a coisa já é mais grave, né? E por último, que você falou, é a concomitância.
Nós estamos fazendo um pequeno estudo, incluindo o grupo do Procardíaco, por isso que com o grupo do Amarino Júnior, de estudo por imagem, o estudo clínico por imagem, e a Olívia está fazendo a ecoendoscopia. Então tem uma tríade nisso daí. A primeira coisa é que muitos dos doentes têm as duas doenças, têm fígado e pâncreas. Nós não sabemos quanto ainda, mas a literatura diz que é comum. E que às vezes o fígado é o que é mais fácil de ser avaliado, porque o primeiro método é o ultrassom. E é muito mais fácil avaliar um fígado a ultrassom do que um pâncreas a ultrassom. Então, quer dizer, as coisas vão caminhar ainda nesse sentido. Mas muito obrigado pelas perguntas excelentes, como sempre. Obrigado, acadêmico Zé Galvão. O próximo comentário, seguido ou não de pergunta, é do acadêmico emérito Luiz Felipe Matoso. Primeiramente, parabenizar Galvão pela essa excelente apresentação. Foi realmente de um didatismo excepcional. E só frisar aqui, é muito fácil a identificação por imagem da esteatose hepática. E muito antes, até talvez, de ela adquirir uma importância clínica, nós já vimos isso pelo CT e pelo ultrassom, muito mais facilmente vista pelo CT. Como você falou, você pode medir os números Hounsfield ou o número de TC. E algumas vezes ela até é geográfica. Ela varia de local no próprio fígado. É uma coisa interessante, não tem uma explicação para isso. Mas, em suma, é muito fácil a identificação e o acompanhamento. Já o pâncreas, eu acho muito difícil. Você fazer um diagnóstico do que não é normal, uma esteatose é anormal em pâncreas, eu acho muito difícil. Eu acho que não é totalmente diferente da hepática. A hepática tem um padrão muito típico e o pâncreas você vê mais gordura em formas de bolinhas, mas e raramente você vê uma esteatose daquelas grosseiras que todo o pâncreas perde densidade. Mas não sei se essa é a sua experiência. É exatamente essa. Eu tenho é como se fossem bolinhas, assim, é isso mesmo. As bolinhas você vê. Agora, vou dizer, o que é anormal, ou quantificar isso é muito difícil. Por isso vem a ecoendoscopia com a biópsia. Né? Mas é muito interessante essa observação, quanto mais uma pessoa com a sua experiência, Matoso, porque o que a gente observa é isso mesmo, que a gente não consegue, eu não tenho números para isso, mas fazer a correlação. Eu olho a imagem e falo assim, olha, isso daí deve dar uma pancreatite razoável. Daí faz a ecoendoscopia, não dá. Tem uma gordura separada, não destrói célula. É muito difícil. É difícil mesmo. Eu diria quase que impossível, a não ser em casos extremos. Muito obrigado. Galvão, em cirurgia de cabeça e pescoço, é esperado que haja uma lipossubstituição das glândulas parótidas no processo de envelhecimento. Mas quando isso não ocorre pelo envelhecimento, e sim em pacientes de meia idade, é muito atribuído, existe uma forte correlação entre o excessivo consumo de álcool e essa lipossubstituição das glândulas parótidas. Queria só que você repetisse para mim, muito resumidamente, existe muito destaque dentre os alcoolistas no aparecimento de esteatose pancreática, porque nas glândulas salivares, nas glândulas parótidas, é extremamente frequente. Eu acho que a pergunta é excelente, porque a apresentação foi da esteatose não alcoólica. Se tira exatamente o álcool para denominá-la de esteatose não alcoólica, porque o álcool seria o maior fator de risco. O álcool nas glândulas exócrinas em especial, ele é de altíssimo fator de risco. Não é? Nós olhamos um paciente sentado no local e pela hipertrofia da parótida, eu fui um dia desse entrevistar um jardineiro em Andrelândia, Minas Gerais. Uma cidade do interior de Minas, onde a mata nasceu, e eu fui examinar um jardineiro. Daí ele entrou, olhei para a parótida, ele falou, esse cara bebe mais que eu. Mas, falei, sou bebe? Ele falou, não, uma cervejinha de vez em quando. Eu falei, mas cachaça todo dia, né?
Daí ele falou, como é que o senhor sabe? Eu falei, pela parótida. Daí expliquei para ele o que era a parótida. Mas vai ficar jardineiro, não tem problema. Pode beber sendo jardineiro. Mas a parótida é extremamente frequente a infiltração no... Na síndrome de Maid-Lang, onde você tem infiltração adiposa das glândulas parótidas, também tem infiltração adiposa importante na região cervical, principalmente na região cervical posterior. Acadêmico Orlando Marcos Vieira. Eu queria cumprimentar o professor acadêmico Galvão pela excelente exposição e também os comentários, né, que foram matosos, que enriqueceram a minha dúvida, porque eu realmente estou surpreendido. Eu nunca ouvi falar em esteatose pancreática como uma entidade patológica definida. Nunca escutei. Nunca ouvi falar que pâncreas era friável por causa de esteatose, nunca ouvi falar nisso. Quer dizer, evidentemente que já estou afastado um pouco, alguns anos da cirurgia, mas realmente eu gostaria até de saber, ela é uma entidade patológica definida? Pela sua apresentação, assim pareceu. A questão que o Celso Porta levantou, muito importante. O pâncreas friável, o cirurgião conhece isso, de longa, ele sabe que pode dar fístula, porque você vai pegar, e ele sabe que a boa anastomose pancreática é feita quando o pâncreas é fibrosado. Ele pode escolher, porque vai passar. Então, essa é a minha pergunta, a minha dúvida. Eu estou surpreso com esse cara. Para mim, excelente, mas realmente, será que eu preciso rever tudo? Vou ter que mudar? Eu estou completamente por fora? Eu tenho que me atualizar. Porque a esteatose pancreática como entidade patológica definida, eu nunca tinha ouvido. Ou não? Obrigado, hein, não. É uma entidade definida ou não, acadêmico Galvão? Essa é talvez a razão maior de colocar em Receitas e Progresso. Ela não só é uma entidade bem definida hoje na literatura, mas dentre as doenças pancreáticas, 3 se destacam, 4, como de estudos crescentes na literatura. Primeiro, a pancreatite autoimune. É uma doença que de 1995, como foi cunhada como pancreatite autoimune, cresceu os estudos e que inicialmente pensava-se que era única e exclusivamente no mundo asiático, hoje invadiu o mundo todo, cada vez se vê mais, principalmente relacionada ao IgG4. A outra doença que cresce assustadoramente, aí estão os cirurgiões, é a neoplasia cística do pâncreas. E com condutas muito diferentes do passado. Com algumas com uma intervenção muito maior, a outra sabidamente sem necessidade. Nós já tivemos momentos aqui de neoplasias císticas numa das sessões, eu não me lembro. Mas o que eu quero dizer é que é um outro tema que, dado aos métodos de imagem e a identificação dos incidentalomas, dos cistos menores do que 1 centímetro, a gente vê com uma facilidade aí por ressonância e tomografia que não via antes. Esse é um outro tema. Então, é o seu terceiro tema. E um outro fantástico, que eu pretendo fazer uma sessão aqui, são os tumores neuroendócrinos. Eu tenho, no momento, junto com o Cláudio Tinoco, irmão do nosso querido Evandro, lá do Procardíaco, o Cláudio Tinoco já veio aqui algumas vezes, vocês todos conhecem, mas nós temos, no momento, acho que eu, com ele, 8 pacientes usando lutécio, que é uma terapêutica por radionuclídeo para os tumores avançados do neuroendócrinos do pâncreas. E esses eram doentes que a gente, quando eu estou falando avançado, é com metástase hepática, metástase pulmonar, doentes que a gente tinha uma sobrevida ruim. Em 1 ano, esses doentes, 6 meses adenocarcinoma, 1 ano, esses pacientes passam a ter uma sobrevida mínima de 4 anos, podendo refazer o lutécio e mais 4 anos. E independe de idade. Eu tenho um paciente, até muito conhecido de nós todos aqui, e que
certamente nós não sabemos o que ele está fazendo, de tão bem que ele está, porque respondeu magnificamente. Estou levando um caso ao Congresso Brasileiro de Gastro agora, de resposta total pelo Lutécio, com metástase hepática e pulmonar. E você acompanha com octroscan, né? Com octeotrite, que você vê todo... É uma coisa fantástica. Vamos aproveitar então que o debate está esquentando e vamos ouvir então o nosso catedrático em anatomia patológica, Carlos Alberto Basílio de Oliveira. Faz uso da palavra. Senhores acadêmicos, senhores convidados dessa noite, mestre Galvão, você surpreende sempre. Lembro perfeitamente quando você trouxe à baila aqui o assunto da IgG4, que eu passei também a me interessar. Mandou um artigo para mim. Não é? E hoje eu sei perfeitamente que aquela tiroidite de Riedel, fui fazer uma revisão a propósito, que se dizia que vinha da tiroidite subaguda, hoje se sabe perfeitamente que ela é produzida pela alteração de IgG4. Então a tiroidite de Riedel não tem nada a ver com tiroidite de Hashimoto, que vai chegar a Riedel, não tem nada não. Tiroidite de Riedel é IgG4. Então essa foi uma oportunidade que algum tempo atrás, aqui parece alguns anos, né, 2 ou 3 anos, você tocou nesse assunto, né? E hoje você traz esse outro tema, que é da esteatose pancreática. Você sabe que os patologistas, eu fiz muita necrópsia, e eu não deixava de clivar o material, e ao clivar o material, você tem que ir em cima da lesão principal. Tem um tumor no pulmão, você vai fazer 10 blocos do tumor de pulmão ou mais. E os outros você corta para guardar os tecidos e examinar, porventura, alguma alteração. E o pâncreas nem sempre chamava atenção, mas eu não deixava de clivar o pâncreas. E a alteração da esteatose sempre foi uma coisa que eu percebia existir no pâncreas, mas nunca dei a mínima atenção, porque não havia solicitação, não havia interesse, não havia nenhuma dúvida. As sessões anatomoclínicas se discutia tudo, mas ninguém falava do pâncreas e ninguém falava muito menos de esteatose pancreática. E você sabe que os fundamentos da anatomia patológica, você tem a infiltração gordurosa, a degeneração gordurosa. A infiltração gordurosa era muito habitualmente vista, por exemplo, no coração. Quer dizer, a gordura entre as fibras. Na tireoide, por exemplo, tem infiltração gordurosa, mas não dá alteração nenhuma, né? No pâncreas tem infiltração gordurosa e agora você demonstra a importância da degeneração gordurosa. A febre amarela no hepatócito produz uma degeneração gordurosa. E aí a morte da célula associada à agressão viral e, consequentemente, a transformação depois até para fibrose em outras alterações virais. Então, a infiltração é a gordura entre as células. Degeneração gordurosa é a gordura na célula, dentro da célula, sendo lesiva no citoplasma e, consequentemente, produzindo o colapso e a aproximação das membranas. E a aproximação da membrana é uma alteração pré-colagênica, daí para a fibrose e, consequentemente, para a cirrose. E se criou um termo em patologia que pegava as duas alterações, infiltração gordurosa e degeneração gordurosa. Quando tinham as duas, chamava-se metamorfose gordurosa. Eu me lembro muito bem dos meus estudos de patologia geral. Então, tinha infiltração gordurosa, degeneração gordurosa e metamorfose gordurosa. E esse aspecto que você levanta da esteatose pancreática é bem interessante e eu gostaria de ver essas modificações pelas biópsias, pela possibilidade de biópsia. Estava aqui sentado lembrando o seguinte: como poderíamos estudar isso? Pegando aqueles pâncreas antigos que estão guardados das necrópsias, de uma fase, o sujeito que fez essa biópsia, ele tem 45 anos. Vamos pegar uma autópsia de um indivíduo que tem mais ou menos 45 anos e fazer um estudo morfométrico entre a infiltração gordurosa que tem entre esses ácidos e nesses casos das biópsias em que a imagem mostra a alteração da infiltração gordurosa e, consequentemente, a clínica da esteatose pancreática.
Este é um caminho muito importante e interessante, esse raciocínio nesse sentido. Muito obrigado. Já achamos um bom caminho aí. Obrigado, acadêmico Carlos Alberto Basílio de Oliveira. Tem a palavra agora, então, o acadêmico José Carlos do Vale. Senhor presidente, excelentíssimos confrades, presidente em exercício Galvão, é redundante dizer que a sua apresentação foi esplêndida, uma didática como um craque acostumado a dar aula. Eu queria primeiro fazer um comentário no que tange à obesidade. A obesidade é um fator, hoje em dia, de mau prognóstico para muitas doenças. Já vista o problema, por exemplo, câncer de mama. A mulher obesa com câncer de mama tem um prognóstico, a magra tem outro. Câncer de próstata, o homem obeso tem um prognóstico pior do que o homem magro. Muito bem, eu gostaria, nesse aspecto, de perguntar, não foi mencionado nenhuma vez aqui a questão da cor da pessoa. Essa doença teria também um pior prognóstico nos negros do que os brancos? Uma pergunta. A segunda, conforme foi muito bem aqui demonstrado, a obesidade é uma inflamação do corpo generalizada. Eu lhe pergunto, como Vossa Excelência mesmo aqui mostrou, quando o indivíduo tem obesidade ou um sobrepeso relevante e ele já mostra alguma alteração na ultrassonografia hepática, você nos mostrou ali que existe adiposidade também no coração, nos músculos e nos vasos. Em decorrência disso, eu te pergunto, ficou muito enfocado a esteatose pancreática. Mas a primeira pergunta, isso é um fato isolado? Como isso é muito decorrente de obesidade, de lipidemia, pré-diabetes, não seria um fenômeno único? Até que ponto essa esteatose pancreática que está sendo objeto de estudo está separada como entidade da esteatose hepática? Será que não seriam apenas graus de modalidade de identificação? Você identifica mais a esteatose pancreática do que a hepática ou vice-versa? É essa pergunta que eu coloco aqui. E, por fim, ratificando o que o Ricardo disse, o álcool sempre foi o fator número 1, junto com o cigarro, para os tumores de câncer de cabeça e pescoço. Isso era o nosso dia a dia no Instituto Nacional do Câncer, aquela fila imensa de doentes. A gente olhava aquilo e já sabia, esse aí é alcoólatra e fumante. Mas, ultimamente, nós temos visto muito câncer, de cavidade oral principalmente, que as pessoas nem fumam e bebem eventualmente. Então, isso parece que tem um certo sistema que engloba isso tudo. Eu gostaria a sua observação. Não sei se eu me fiz entender até que ponto a esteatose hepática pancreática é uma entidade isolada e nesse paciente não tem esteatose hepática e vice-versa. Obrigado. Bem, a primeira pergunta foi com relação à raça. Quando eu trabalhava com o professor Manuel Barreto Neto, nós fizemos um estudo retrospectivo de 400 pacientes cirróticos necropsiados para entender por que existia uma teoria, entre aspas, de que os negros eram protegidos da cirrose hepática. Não sei se o Brandão lembrava isso. Tinha menos. E isso foi visto. Dos 400, eu não vou lembrar os números, mas cerca de 20% dos 400 eram negros e 80% eram brancos. E, ao mesmo tempo, nós vimos que nas pancreatites isso não acontecia. Não sei explicar, não tenho literatura no momento para isso. Eu vejo pancreatite alcoólica, especificamente, em indivíduos que bebem. E que deve ter, mais do que a raça, um fator genético que favoreça. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu estudei a interleucina 1-beta. Estudei porque um japonês colocou que interleucina 1-beta era um marcador de pancreatite crônica. E eu fui atrás disso. Até
gastei um bom dinheiro. O Roger Levy, que é um colega nosso da reumatologia, que está agora numa universidade americana, foi meu orientador, porque ele trabalhava no laboratório e conseguia fazer aqui para mim. E eu comprava a interleucina 1 beta. E essa interleucina 1 beta me surpreendia que ela era aumentada nos alcoolistas. Eu fiz o seguinte, eu peguei pacientes com pancreatite alcoólica e peguei alcoolistas. Tá? Eu devia ter pego um grupo de normais na ocasião, não fiz isso. Quem bebia e não tinha pancreatite, nos métodos que eu tinha naquele momento, que era a tomografia, né? Portanto, não tinha atrofia, não tinha calcificação, não tinha nada, e quem tinha pancreatite? No grupo que tinha pancreatite, realmente eles tinham a interleucina 1 beta um pouquinho aumentada e tudo mais. Mas, surpreendentemente, naqueles que não tinham, tinha um grupo alcoolista que tinha interleucina muito alta. E eu fiquei, que grupo é esse? Um deles tinha tão alta que eu falei, olha, eu gostaria que o senhor ficasse em acompanhamento no ambulatório. E eclodiu, meses depois, um câncer de cavidade oral nele. Quer dizer, talvez essa interleucina estivesse relacionada a esse câncer. Né? Mostrando que o problema é de resposta inflamatória. E isso é mais geneticamente marcado sem fator racial. E nem de sexo. E, curiosamente, nem de sexo. Fala assim, a pancreatite crônica você tem mais em homem. Na literatura, sim, mas os homens bebiam mais. E hoje se sabe que a mulher é mais sensível ao álcool do que o homem, desde que sensível. Desde que sensível. A sua segunda questão era com relação se é uma doença localizada. Não, é uma doença sistêmica. É a doença que faz parte, a meu ver, da síndrome metabólica, das consequências da síndrome metabólica. Que também aí é interessante. Por que o indivíduo bebe e tem doença de Wernicke? Por que um indivíduo bebe e tem miocardiopatia alcoólica? Por que o indivíduo bebe e tem cirrose? Por que o indivíduo bebe e tem neuropatia periférica? E por que o indivíduo bebe e tem pancreatite? Ou tem nefropatia mais atual, né? Descrita mais atualmente? Fatores certamente genéticos que direcionam para um lado e que nós ainda não sabemos. Eu acho que no futuro vai saber. Eu queria muito estudar só a interleucina beta. Eu tenho certeza que se o indivíduo nascer, bebe, dá uma mamadeira de álcool para ele, dose a interleucina, não subiu muito, pode beber a vida toda, cara. Você não vai fazer nada. Estou brincando, viu, cara? Obrigado, acadêmico José Galvão. O acadêmico Carlos Eduardo Brandão de Mello pediu a palavra novamente. Galvão, era um comentário bem breve. O professor Basílio chamou a atenção desses estudos de necrópsia que foram feitos ao longo dessa vida dele, né, nessa tarde e noite que nós homenageamos o professor Francisco Fialho. E eu me lembro que em 1993 eu orientei uma tese de uma aluna de graduação da escola que, coincidentemente, algum tempo depois se tornou minha esposa, e ela estudou o pâncreas na infecção pelo HIV. E na época, no Hospital Gafreguini, nós fazíamos um número imenso de necrópsias de pacientes com HIV/AIDS. Encontramos lá 4 grupos distintos de patologia: pancreatite infecciosa, por infecção oportunista, pancreatite por invasão neoplásica, sarcoma de Kaposi, linfoma, etc. Pancreatites de natureza medicamentosa, provocada pelo uso dos primeiros antirretrovirais, do tipo didadosina, zalcitabina. E tinha um 4º grupo, que eram umas pancreatites que o Basílio dizia que eram inespecíficas. E lá tinha esteatopancreatite, né? Degeneração, não infiltração, mas degeneração pancreática. E eram, obviamente, pacientes desnutridos. Quer dizer, sim, a esteatose você pode ter tanto na fartura quanto na magreza, no emagrecimento, na desnutrição. Então, eram pacientes tão caquéticos, tão desnutridos, que também tinham
infiltração gordurosa e degeneração gordurosa de ilhota pancreática, né? Então, ele encontrou lá pancreatites crônicas inespecíficas, esteatopancreatite, nesse grupo. Então, professor Orlando, esse termo esteatopancreatite já era, pelo menos, badalado pelo professor Basílio há mais de 25 anos, já nesses levantamentos de necrópsia. Então, era só essa observação desses estudos de necrópsia que foram feitos lá nos anos 90, 80, no Hospital Gafuri. Eu tenho esse material seu na Revista Brasileira do Pâncreas, que, infelizmente, não sobreviveu, porque está difícil organizar eventos e tal, porque a indústria farmacêutica desapareceu, você sabe disso. Manter uma revista, então, quanto mais hoje que tudo é online, né? Mas esse artigo é um dos artigos mais belos que eu vi. De AIDS foi o mais belo que eu vi. Um espetáculo o artigo. E realmente, eu não tenho lembrança disso, mas eu vou chegar lá em casa e vou ver, porque eu tenho isso catalogado direitinho. Mais alguém da bancada acadêmica gostaria de fazer uso da palavra? Se ninguém mais quer fazer uso da palavra, eu passo ao presidente José Galvão Alves para encerramento desta sessão. Bem, primeiro eu queria agradecer muito a gentileza, boa vontade e participação nessa sessão, obviamente, muito fruto da amizade e carinho que eu sei que muitos de vocês têm por mim. O tema em si da esteatose foi uma maneira de tentar trazer algo novo no recente progresso, porque é isso mesmo. A literatura, se já conhecia, e seguramente já conhecia, como falou o Brandão, ela não comentava tanto quanto comenta agora. Agora é difícil não sair nas revistas de pâncreas, nas mensais ou trimestrais, um artigo sobre esteatose. Então, ela está crescendo na literatura. A outra coisa bastante importante foi o comentário do professor Basílio, que me alegrou muito, porque, de repente, nós podemos fazer isso mesmo. Quer dizer, dar uma olhada em peças anteriores e tal. Essa é a vantagem dos blocos, né? Eles ficam lá guardados e tal, para a gente poder usá-los depois. Eu acho que nós nos aproximamos muito pouco academicamente e, às vezes, não nos conhecemos tanto academicamente na academia. É curioso. Nos conhecemos aqui e tal, mas não convivemos. Não. Tem um grupo que a gente convive, né? Eu convivo muito com o Celso, com o Matoso, quer dizer, na prática, mas tem trabalho sendo feito em todos os lugares e muito bons e muito interessantes. E acho que isso é uma coisa que o recente progresso traz de oportunidade, de mostrar o que está se fazendo naquele lugar, né? E já aceitei o convite, viu, professor Basílio? Muito obrigado a todos os convidados, muito obrigado aos senhores, excelentíssimos senhores acadêmicos. Uma boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Grande Ricardo. Lógico, pô.